Então, Eloy, Vamos lá. voltando aqui, já mandei lá para a gravação para ficar no IGTV, né? Aí agora a gente tem umas perguntas que eu gostaria que as pessoas fizessem, né? E você pudesse responder, é interessante, entendeu? Por exemplo, o Zakira tinha perguntado como é que esse processo da intercâmbio, né, do estado do Ceará com Portugal, se tem essa possibilidade, né, de reaver. Com certeza. E pena agora nesse momento com essa pandemia, mas isso eu já tinha conversado com os diretores do CPS de Lisboa para efetivarmos esse intercâmbio, ou artistas que pudessem fazer, digamos assim, aulas lá no ateliê, participar de residências no ateliê, não é? Ou trazer alguma pessoa de lá para cá também. Isso foi conversado, porque no intercâmbio nós crescemos. É claro, né? Eu posso ter uma informação densa, rica, né? Mas outras pessoas têm outras informações. E essas informações, com as minhas informações, com as suas informações, e as informações do outro, e as maneiras de como os outros trabalham, é que a gente vai, digamos assim, lapidando cada vez mais esse universo da gravura, com os modos de trabalhar. Né? Então, é claro, eu tenho as minhas peculiaridades, você tem a sua. Nós temos um sistema em que nós temos que seguir para que as coisas sejam, digamos assim, os passo a passo da gravura para que dê certo. Mas cada pessoa, como eu falei até na live, elas têm, digamos assim, um toque pessoal nesse sentido. O impressor lá do CPS, o mestre Marçal, que foi feita uma exposição para ele em janeiro, antes da pandemia. Eu participei dessa exposição porque fui convidado no sentido de escrever alguma coisa sobre ele, e a minha afinidade com ele foi muito intensa, muito, digamos assim, de muita amizade, não é? Então, os diretores do CPS me pediram que eu participasse do livro em homenagem a ele. Eu fiquei muito feliz, né? Então, essa troca de informações ela é muito importante. Quando o Pisa vem aqui, quando o Carlos Martins vem aqui, quando o Mestre Hélio vem, quando a Miriam vem, né? A Helena Canan, nós estamos querendo trazer agora, está doida para vir um senhor lá do Rio Grande do Sul também, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem outro tipo, né? Que tem conhecimento, frequentou a Escola Tamarindo lá nos Estados Unidos, a grande escola litográfica. Então, o intercâmbio nos faz crescer. É claro que nós ficamos trabalhando, descobrimos coisas, estudando, é importante. É importante o aluno pesquisar e estudar. O mestre, o professor, o facilitador, ele dá uma informação, mas o aluno, a pessoa egressa de uma informação num ateliê de gravura, ela tem que continuar pesquisando para descobrir as possibilidades dela. Eu acredito, Eloy, que você falou, ali na Escola de Arte e Ofício, a gente pode desenvolver vários projetos para que possa ter essa comercialização das obras, né? Porque a grande preocupação que eu vejo dos artistas é essa questão de comercializar. Aquele teu projeto é interessante que realmente você trouxe essa ideia, né? É do consórcio, que falou, da gravura, vai para Exato, Portugal. exato. Como é que é Bom, essa ideia aí? Bom, eu tive a experiência no CPS, essa experiência riquíssima. Ele é um consórcio de distribuição de gravura, né? Os sócios entram, né? São convocados e há facilidades e há, digamos assim, há maneiras eles são atraídos e pagam mensalidades com relação depois ao resgate de gravuras. Em síntese é isso, a forma de um consórcio. Só que esse consórcio lá, ele tem várias, digamos assim, vários, digamos assim, possibilidades ou maneiras de como a pessoa entra no circuito, no
consórcio e começa, digamos, a pagar mensalidades não proibitivas e depois ao resgate da imagem impressa, da obra gráfica, da gravura. Eu vi uma coisa muito interessante na revista que eu fui editado lá, das minhas gravuras, porque eles têm uma revista, eles têm o site dele, que inclusive foi feito um filme comigo, né, comigo também, um curta realmente que eu adoro, mas eu lembro que aparece uma reportagem de uma colecionadora, que o CPS tem quase 40 anos, porque 35 anos esse ano, exato, 35, 36, e já a filha dela colecionando gravuras. A filha de 15 anos, já envolvida na questão, digamos assim, da obra gráfica, né? Da aproximação com a arte, com a educação, com a informação, com a gravura. Eu não vejo arte, digamos, distanciada da educação e da cultura. Né? Cultura, arte, educação. Isso é um tripé encarrilhado, não há como. Né? Cultura, arte, educação. Eu não vejo isso separado de maneira, digamos assim, como se um invólucro fosse, aqui está a cultura, aqui está a arte, aqui está a educação. Absolutamente. Na educação você tem que estar em contato com a cultura, né? A cultura de diversas formas, né? De diversas maneiras. E no Brasil, um país desse, com essa heterogeneidade, um país tão rico, né? Miscigenado, né? Nessas fontes, né? da orgânica mesmo, né? Então é isso, né? Esse caldo cultural, essa possibilidade, né, de você, enfim, por isso eu tinha realmente, eu me lembro que nos currículos escolares aqui, eu tive muita dificuldade, né, porque eram escolas assim muito rígidas, com um padrão que não ensinava arte, né, eu queria arte, eu queria também que a arte, não é a arte só, a arte ser, digamos, facilitada na escola, não é para o cara sair, o aluno sair artista, é para ele sair criativo, criativo para a profissão dele, para o engenheiro, para o arquiteto, né? Porque a arte dá essa possibilidade da invenção, da formulação. Né? A arte é rica, ela possibilita essa, digamos assim, essa centelha, né, ao ser humano que ele possa, digamos, inventar, criar e ser um homem melhor, mais humano, porque a cultura, a arte, a educação, enfim, é que torna o ser humano melhor. Segundo a Ana Meio Barbosa, quem faz arte tem possibilidade de aprender as outras disciplinas com mais qualidade, com melhor, com reflexão, porque a arte ensina a pensar. A partir daí você pode desenvolver outras maneiras de estudar através da arte, entendeu? Eu vejo dessa forma. Entendeu? Certeza, minha querida amiga Ana May. Tenho a maior felicidade de ser amigo de Ana May Barbosa, grande educadora, não é? Uma mulher que traz, digamos assim, a arte, a educação, não é? É uma das pioneiras, né? Pioneira no Brasil, pioneira no mundo também, uma mulher. Eu conheci a Ana May Barbosa quando eu fiz parte, a Ana May me convoca para fazer parte do acervo do MAC USP, que ela é diretora do MAC USP. Foi ali que eu me aproximei de Ana May Barbosa. Ana May Barbosa é um patrimônio digamos, da cultura, da arte brasileira, da arte e educação brasileira, não é? Então é isso mesmo. A arte ela faz pensar, né? E ela faz pensar também, pensar com prazer, porque você vai estar associado ao lado estético também, né? Mas ao lado estético de você, digamos assim, perceber as possibilidades dos contrários, não é? Não é um lado estético ou um lado estético, digamos assim, de uma tendência única. Hoje, no mundo de hoje, enfim, nós temos essa gama de informações e de tendências artísticas, e ao longo do tempo também, que a contemporaneidade, digamos assim, ela tem digamos, essa exaustão, né? A exaustão pós-moderna, digamos assim, mas esse acúmulo, né? Ele também é uma coisa grandiosa, no sentido de você poder separar coisas, de escolher de como você vai realizar suas formulações artísticas, não é?
Então, é uma maneira rica, esse acúmulo também do mundo de hoje, essa informação, essa maneira digital que está aí, ela é muito rica também. Tem uma parte também, né, que é negativa, mas a riqueza que ela proporciona, né, é muito grande. Então, a comunicação em si, a informação, a arte, a cultura, ela digamos assim, ela confere ao ser humano, digamos assim, a sua humanidade, digamos assim. Segundo o Júlio Silveira, que está nos assistindo, ele falou que a arte preenche todos os horizontes da nossa mente. Aí eu estou perguntando aí para vocês, quem tiver alguma pergunta, pessoal, para fazer o Eduardo Eloy, aproveita o momento aí, deixa aqui o recadinho aí que eu já falo aqui para ele. E é interessante vocês falar sobre alguma importância da gravura, que vocês têm interesse de saber, alguma curiosidade. Estamos aqui diante do mestre Eloy, né? Um cara que tem uma bagagem assim de conceitos de gravura, bastante relevância. E eu acho que é interessante, se tiver algumas perguntas Ah, para que a gente... um adendo, eu esqueci, você falou do Júlio Silveira, ele também frequentou a oficina de gravura do Malc, também, agora eu me lembrei, do Júlio Silveira. É interessante. Eu, a minha trajetória lá contigo em 97 para cá já montou vários ateliês, né? Desde o São João do Tauap, que teve até o grupo Tauap, né? Sim. E aí, queria que tu falasse assim, como é que começou, né, essa parte lá do Tauap? É interessante para as pessoas, é uma trajetória, né, da história da gravura cearense. Com certeza, o Grupo Tauap foi um grupo importantíssimo. O Grupo Tauap era o lugar onde eu morava, né? Meu ateliê era no Tauap, o ateliê foi no Tauap, então, Caminho do Barro Vermelho, inclusive, na língua indígena, Tauap, é um nome bonito, sonoro, eu abracei o nome, o pessoal do grupo tocou. Nesse grupo era formado por mim, por Naul Espíndola, Sebastião de Paula, Sérgio Lima e Roberto Galvão. Eu não me lembro se tinha mais algum outro, mas é esse aqui. Eu espero não ter faltado com nenhum. Naul é Sebastião, Eloy, Roberto. Tinha Hélio Rola. Hélio Rola também, olha aí como tá. Meu compadre Hélio Rola. Então, o Grupo Tauap foi muito importante. Ele muito importante, inclusive, na arte brasileira também, porque ele fez importantes exposições, né? Ele levou exposições para o Museu Nacional de Belas Artes, para o MAC-USP, para a Casa da Gravura, em Curitiba, e para Buenos Aires, na Recoleta. Eu me lembro quando o Paulo Herkenhoff esteve aqui, julgando um Salão de Abril com a grande crítica argentina, a Lina Tortosa. A Lina se apaixonou pelo trabalho do Tauap. Nós fizemos uma belíssima exposição na Recoleta, um dos espaços mais importantes de Buenos Aires. Foi motivo de muita alegria, todos nós fomos lá. Né? Foi a não ser o Hélio que perdeu o avião, meu compadre Hélio, mas foi, enfim, foi uma oportunidade e nós conseguimos levar o trabalho, houve mesas de conversas também, não é? Então foi muito rico. O coletivo durou quantos anos? O Grupo Olha, Tauap? o Tauap, o quê? Meu Deus, quanto foi? O quê? 6 anos, 7 anos? Ele teve uns aninhos aí, foi muito importante, né? E eu acho interessante também essa volta de participação com os grupos novamente, das pessoas estarem reunidas, porque trocam informações. Né? Eu acho que houve um hiatão aí, né, com relação aos grupos. Né? Não é que você, enfim, você tem a sua individualidade também, mas você participa dos grupos e essa informação, essa transversalidade, ela é muito importante. Né? Porque, como eu disse há pouco tempo, então nós vamos nos, digamos assim, fazendo uma reengenharia das nossas proposições, que às vezes as nossas proposições elas ficam muito estáticas. Né? Então é bom dar essa mexida é importante para o artista. O artista, inclusive, hoje, enfim, eu disse até o ano que eu nasci assim, mas hoje eu me sinto ainda, digamos assim, muito fértil, fertilíssimo, não é? Com relação, então, é uma idade da maturidade artística,
pensante, não é? Isso é muito bom, é bom esse estágio da vida. E, digamos assim, a reunião, digamos, a conjunção com os colegas, com os companheiros, com outros artistas, essa troca, quando ela é saudável, né? Enfim, quando não há impedimentos, embarreiramento, isso, qualquer meio artístico cresce. Isso é uma condição, assim, um sine qua non para que o meio artístico prospere cada vez mais, quando se pode exercitar essa confiabilidade necessária para o crescimento artístico, que vem do coletivo. Eloy, a André da Oli está fazendo uma pergunta aqui bem legal. Ela está perguntando qual é a perspectiva da gravura pós-pandemia, né? Olha, eu me bato sempre, inclusive, nessa questão. A gente fala da comercialização da gravura, da massificação da gravura, da questão da edição da gravura, né? Agora, a gente tem que procurar os caminhos, né? A gente já tem conversado, André, sobre isso, sobre a questão da distribuição da gravura. E outro dia eu vi uma amiga minha, enfim, ela foi dona de galeria aqui, trabalhou em galeria. Ela disse, não, algumas pessoas ainda têm o preconceito contra o papel. Gente, um papel de qualidade dura mais que uma tela. Né? Papel de 2000 anos atrás, aqueles fagodes de orações búdicas, das primeiras impressões no Oriente, eles ainda estão aí até hoje. A maneira como se conserva. Então, um papel de qualidade, ele bem conservado, ele dura mais com a pintura. Então, eu acho que, enfim, passando esse momento negro, esse momento da peste que vai passar, né? Nós temos que nos juntar novamente e formular, eu acho que através das infovias, a gente já pode ir conversando isso, né? Em abrir sites com distribuição de gravuras, a gente conversou sobre isso, alguma coisa na Escola de Artes e Ofício, e que as pessoas possam estar ancoradas, os artistas possam estar ancorados num site de vendas, né? Um site de vendas bem elaborado, né? Com pessoas, inclusive, profissionais, chamados, digamos assim, para dirigir esse comércio da gravura. A parte de formação, a parte de invenção, criação, nós estamos bem. Nós precisamos melhorar ainda na questão do intercâmbio, fazer mais intercâmbios ainda, né? Melhorar condições ainda do próprio ateliê que está sendo melhorado a cada tempo, para que a gente possa atingir a excelência de qualidade. Agora, a gravura na sua distribuição, digamos, não é eu aqui que vou pegar uma parte e sair distribuindo gravura. Isso tem que ter um planejamento. Isso tem que ter um planejamento necessário para a gente encontrar os objetivos e fazer com que as pessoas adquiram as obras e fiquem satisfeitas com as obras adquiridas. Porque isso é o ideal e é o necessário. Essa pergunta aí, ela está muito dentro da que o Júlio Silveira fez agora. Ele estava te perguntando quais as melhores peculiaridades, né, dessa possível monetização de compra e venda do mercado da gravura. Né? Como é que ele poderia se expandir, né? Essa ideia. Porque o que eu estou entendendo é que o artista faz a gravura, mas não tem um comércio. Então, como é que a gente poderia movimentar para que até o próprio artista se motivasse para que ele pudesse vender o trabalho dele? Porque às vezes você faz o trabalho e não tem um comércio. Então, como é que poderia essa peculiaridade, né, da possível monetização, né, para que incentive, né, as artes gráficas? Olha, isso é muito importante, Júlio Silveira. Você que é um grande talento e faz gravura, e gravuras incríveis, já vi gravuras suas e lembro. Isso tem que ser planejado, Júlio. Isso tem que ser planejado, tem que chamar o Sebrae, tem que chamar agentes da venda, tem que se treinar pessoas, tem que fazer que tipo de consórcio nós vamos formular e implantar para que essa diretriz de venda, de comércio, ela possa chegar lá, né? Trazer pessoas para palestras, né? Enfim, compradores, futuros compradores, formar esse público. Isso precisa de um planejamento,
Porque eu posso fazer minha gravura e eu vou atrás do meu comprador, vendi uma, duas, ou três, ou quatro. É interessante é que nós possamos ter uma venda, digamos assim, sistêmica, né? Que essa venda ela possa ir e o artista podendo, digamos assim, é, sobreviver também, parte da sobrevivência dele, né, através de venda, do comércio da gravura. Isso não é ilusão, isso não é utopia. Nós estamos aqui no... enfim, a galeria, o CPS, onde eu trabalho lá, eu fiquei impressionado. Artistas de toda a Europa que imprimem lá, artistas sul-americanos, artistas americanos, e essas gravuras são distribuídas para o público de Lisboa, para o público da Espanha, para outros países, entendeu? Né? Com as conexões que a direção do CPS faz. Agora, isso tem que ser planejado, né? Nós podemos sentar e traçar algumas diretrizes, mas temos que chamar experts. Se não tem expert no assunto, vamos fazer essas pessoas, né? Vamos fazer com que essas pessoas sejam treinadas. Vamos fazer que essas pessoas também viajem até lá o CPS e conheçam um sistema, né, de distribuição de gravuras. Como é que se isso faz? Porque a gente não pode fazer isso, digamos, bater lá na casa da pessoa e dizer: quer gravura hoje, comadre? Não dá. Né? Tem gravura hoje, né? Não dá. Né? Então isso tem que ser feito de uma forma planejada. Porque gravura é riqueza, é conhecimento, é arte, é informação, é crescimento. Né? Não é uma questão só da estética decorativa. É uma questão de uma formação. Então a gente precisa entrar nesse espaço da comercialização, não só com a comercialização em si, mas o que a gravura pode trazer para esse comprador. Essa perspectiva de vendas, ela não pode já partir de reuniões, a partir da escola de arte ofício mais para o meu sobrinho, que já tem uma estrutura. Ó. Você acha que está pode apoiando? Ela não pode começar o início dali, a partir dali, essa questão de como trazer pessoas para dar uma palestra, essa questão até do Sebrae, vinha alguma pessoa para explicar essa questão da venda, da comercialização. O que eu tenho percebido aqui, eu estou com um projeto que é bem interessante no meu Instagram, no meu Facebook, Tomás Arte, que é o Baú dos Guardados, né? E o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que a minha pesquisa está me trazendo bastantes ideias e curiosidades dos artistas que eu conheço. Eu comecei a fazer o projeto no dia 8 de março e já está com já está mais de 3 meses, né? Março, abril, maio, já está com mais de 100 artistas que eu estou postando, pessoas que eu já tirei ao longo dos meus 26 anos de arte, com fotos nas exposições, e eu estou fazendo essa divulgação. O que é que eu tenho percebido? Que tem artista que tem 20 anos de arte, 10, 15 anos, que os caras não têm um site ainda, eles pouco têm publicações nas redes sociais, onde eu vou pesquisar, eu não encontro muita coisa falando sobre o artista. Então, eu acho que era uma oportunidade de se conversar na Escola de Arte e Ofício sobre essa questão do profissionalismo, de como, a partir daí, como é que pode se profissionalizar até na questão da venda. Né? Porque, às vezes, a pessoa entra dentro das artes visuais achando que é uma coisa, e quando está lá dentro é totalmente diferente. É outro pensamento, né? Porque você, às vezes, tem gente que se decepciona e aí, às vezes, para de produzir, parte para outra área, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu concordo com você. E você é um cara muito safo, eu admiro muito. Você foi um artista que teve ligado à venda na praia, né? Depois graduou-se, né? Mestrou-se, não, ainda não fez mestrado, fez uma... Especialização. Foi uma especialização, fez uma especialização e está crescendo, está avançando. Agora, essa parte comercial ela é muito importante. Ela é muito importante, inclusive, para o fluxo da arte, para a distribuição da arte, para o próprio artista em si. O artista se renova, né? O artista, enfim, vai ter um ganho real, um ganho monetário. Isso é importantíssimo, não é? E a distribuição da gravura, a gravura agora tem que ter um preço, digamos assim, um preço, digamos,
um preço real e um preço facilitado para que essa pessoa, que não é uma pessoa que vai comprar uma obra de 50 mil, 100 mil, 20 mil, 10 mil, possa comprar uma gravura por 500, 800, 1.500. Por exemplo, uma gravura minha em Lisboa, a gente pratica um preço de 350 a 500 euros. Começamos com 350, não é? Então foi estipulado, ó, a tua gravura podemos cobrar até isso, mas começamos com um preço mais para lá. Então vamos, enfim, atingindo os passos, né? Se nós não temos pessoas, nós temos que fazer pessoas, sabe, para prospectar esse mercado. Fortaleza tem um segundo PIB do Nordeste, depois da Bahia, sabe? Não pode ficar quebrando escultura de rendeira, sabe? A gente tem que estar, inclusive, a arte, a gravura, eu digo, a arte como um todo, ela tem que estar nas escolas. Ela tem que estar nas escolas. Uma vez lá no Sobrado Zé Lourenço, a gente começou essa história. Isso não é difícil, não. Hoje, com essas plataformas digitais, né? Não o livro físico em si, mas que os alunos possam, né, ter o apercebimento da arte, o que é a arte, fazer um experimento, uma experiência prática também, até no meio da gravura, como você faz com isogravura, nas suas aulas, que eu acho isso incrível, né? Na escola pública, não é? Então, essa facilitação, ela tem também. Isso seria importante, sim. Então, vamos juntar. Nós precisamos da escola, digamos, da gravura, das artes em si, das artes visuais, que ela possa chegar a esses alunos da escola pública. Esses vão ser os futuros compradores. Esses vão ser homens melhores, homens e mulheres melhores, que vão estar mais informados, mais alicerçados de arte e cultura, e vão ser pessoas melhores, nem que não queiram. Então, eu vejo dessa forma. Eu dei um curso de quase 5 meses no projeto do governo do estado, que é o Artista Presente nas escolas do estado. E ele culminou com uma grande exposição lá no Norte Shopping, né, que foi o Aluno Presente. Foi 37 alunos que participaram dessa exposição, eles ficaram assim maravilhados com a estrutura, né, como foi organizado, como o conceito que eles deram na prática, que eles não tinham, né, não conheciam a gravura, e eu levei para dentro da escola. Então, isso foi interessante para o desenvolvimento deles, né? Eles realmente ver como é que é o processo da xilogravura. E até hoje, essa exposição, esse curso, está me rendendo no sentido que as pessoas me ligam e perguntam se pode dar aula na outra escola, entendeu? Então, quando acabar esse momento de isolamento social, eu acredito que vai ter muita oportunidade, entendeu? Para que eu possa ensinar para outros alunos. Então, essa questão de você levar a gravura e a arte para as escolas era interessante para que possa desenvolver na mente do aluno essa maneira prática, né? Que eles não têm, porque geralmente é mais teoria, né? Mesmo porque não dá tempo você trabalhar na aula normal, que é 1 hora de aula, a parte teórica, a aula prática. Então, eu tive a oportunidade de um projeto que durou 5 meses e foi bastante produtivo. Eu acho que é isso que tem que ser feito, sabe? Quanto mais você divulgar, muito mais você fazer. Eu posso dizer que eu sou cria desses cursos, né, que você deu, né? Então, é uma coisa que me modificou bastante. Então, eu repasso para as outras pessoas o que eu aprendi. Então, para mim é um orgulho. Eu acho que a arte é isso, entendeu? Eu acho que ela tem que ser divulgada, eu acho que ela tem que ser espalhada, como diz a minha amiga André, espalha a arte. E é isso. Não, com certeza, nós temos que difundir. Eu mesmo aqui familiarmente, eu me lembro que tenho 2 filhos, né? Um é administrador, outro é educador físico, né? Eu não defendo essa máxima que filho de peixe, peixe não é. Mas aqui eles foram criados, né, com arte, cultura, né, livros, né, essa oferta, né? Tanto que eu adoro viajar com meu filho, né, o que é administrador, porque ele, enfim, ele gosta de arte, gosta de cultura, desenhou chapas litográficas comigo, até, né? Então é um homem sensível, é um homem inteligente, é um homem perspicaz, né? Então isso é maravilhoso. O outro também é uma pessoa maravilhosa, né? Então eu não induzi-os para que, não,
filho de peixe, peixinho é, ser artista. Mas os deixei à vontade para que eles chegassem a esse mundo também. Porque as escolhas é individual. Você vai e oferta. Eu lembro mesmo, a minha querida mãe, falecida há pouco, faleceu em abril, como minha mãe fez bem a mim. Porque, por exemplo, lá em casa tinha muito livro. Dicionários, Tesouro da Juventude, Caldas Auletes, enfim, essas Barças, essas coleções, Jorge Amado, né? Então nós tínhamos uma oferta, eu me lembro que eu tinha um Caldas Aulete, tinha dicionários antigos que tinham impressões assim, digamos, imagens, digamos, desafiadoras, né? Que depois eu fui ver que eram linotipadas, né? Que algumas poderiam ser até impressas em madeira de bucho, em estilogravura de topo, sabe? Então, esse mundo da imagética, né, que a gravura traz, né, ele é um mundo muito poderoso. Então, ele me educou, ele me tornou um ser humano melhor. Então, foi através dos livros, os livros que tinham na minha casa. Então, esses jovens também, eles vão ter que ter acesso à biblioteca, né? Não só a biblioteca digital, mas uma biblioteca física também, né? Por exemplo, eu, quando fiz o Gravura Oficinas em Rede, eu tive a preocupação de fazer visita aos livros raros da Biblioteca Pública Ministro Pimentel, que lá estão os livros raros. Lá estão as gravuras originais, não é fotografia de gravura. São as gravuras impressas nos livros, num lado de uma página e no outro também. Tipografia e imagem, imagem e letra. Né? Então, os alunos ficavam assim maravilhados. Nós saímos lá do ateliê do Dragão do Mar e íamos à biblioteca pública, reservávamos horas, né? E fazíamos, né, entrada de 10 em 10, de 15 em 15, né? E a bibliotecária abria os livros com luvas, com muito cuidado. Olha, que aí eu fazia um diagnóstico. Olha, essa xilogravura, olha como essa isso é xilometal, porque a xilogravura de topo, ela parece muito com metal, porque o caule é cortado transversalmente e você trabalha com buril. Então, os traços é parecido com a gravura em metal. Então, a gente pôde fazer essas comparações entre o xilo, entre o metal, entre alito, né? A própria Unifor tem uma coleção riquíssima, a coleção livros antigos que era do Titilo Matarazzo, que a gente precisa chegar lá e marcar uma hora para que a gente, digamos, possamos nos deliciarmos com esses livros, com essas imagens que são fantásticas. Eloy, para a gente finalizar, qual é a tua expectativa assim, para futuras, para algum projeto para você, seu projeto de exposições? Tem alguma novidade para falar para a gente? Projetos Olha, dentro da... essa novidade eu posso até falar, porque né, nos meus quarentinha, o que de arte, que já estou passando, eu, na verdade, vou fazer uma grande exposição. Ainda estou em negociação com os locais. O Brasil passa por esse momento muito difícil, né? Um momento de um reacionarismo patético, né? Idiota e burro. Mas eu estou vendo onde é que essa exposição vai ser feita, porque já estava quase certo no local. Era uma exposição nacional e as verbas foram cortadas dali, ministérios e tal, né? Então é uma exposição comemorativa dos meus 40, um pouco que tardiamente, porque eu já passei um pouquinho dos 40, mas eu tenho umas 200 obras inéditas, entre pinturas, desenhos e fine art, né? Esse projeto era linkado com um projeto educativo também, né? Que é o Parque Gráfico Diversão Total, né? Entre exposições e uma parte educativa. Então eu tô fechando, digamos assim, o meu cerco, né? Para ver, vamos deixar esse momento de pandemia, um momento tão triste, um momento, enfim. Mas o material está todo pronto já, né? O material está todo pronto e, enfim, nós fomos surpreendidos com essa peste que aí está e vamos, né, pedir aos deuses cósmicos, né, enfim, para que nos afaste essa peste de nós e nós possamos sorrir novamente. Agora, essa questão da gravura, da comercialização, da distribuição da gravura é uma coisa que nós, artistas do Ceará, devemos, digamos assim, fincarmos-nos com muita obstinação, né, entre nós, né,
Então, a gente pode discutir, mas a gente tem que chamar pessoas para realizar esse planejamento. Se não temos vendedores, vamos formar esses vendedores, vamos fazer esse consórcio para a gente possa ter uma distribuição da obra gráfica que, inclusive, ela modifica e melhora a sociedade como um todo. O que eu percebo, Eloy, é que nós temos muitos artistas de qualidade, né? O Ceará é um celeiro de artistas. Só que nós não temos os vendedores. O artista, eu mesmo tenho dificuldade de vender minha obra. Você também já me falou isso uma vez. É, é diferente você vender sua própria obra, então você entregando a obra para uma pessoa que já tem essa especialização de vendas, se torna mais fácil para o artista, porque ele vai se preocupar mais com a produção, né? É quando o artista se preocupa em produzir e fazer a venda, divulgação, é muita coisa, entendeu? Se você tiver uma pessoa, que nós não temos vendedores aqui de arte, que é poucos que tem, o artista mesmo que vai atrás de vender, né? Poucas galerias, nós estamos aí, os salões, que no meu tempo, quando eu comecei, né, em 94, a gente tinha vários salões de arte para fazer currículo, né? Hoje em dia, os artistas que estão iniciando não tem onde expor, né? As galerias são poucos, os salões de arte se resumem mais no salão de abril, né? Praticamente acabou-se. Hoje em Eu, dia, para um artista iniciante fazer um currículo, ele está difícil, viu? Se não for fora, aqui no Ceará, ele não consegue não, porque não, a cultura praticamente aqui, ela não está investindo muito nesse sentido, né? De salões, de começar a valorizar o artista que está começando. Você tem razão, Tomás, porque é o seguinte, existem tipos de arte, paisagens, figurações, abstrações, hibridizações mil, né? Então, o público, digamos assim, ele precisa estar permeado para receber a nova informação artística também, né? Aonde é que esse público vai melhorar? É no Dragão do Mar, é na Unifor, nas exposições, e aonde mais? Enfim, em outros IFC, museus. Então, IFCS, exatamente, ou no Malta. Então, precisa ser feito um programa de atração às pessoas, digamos assim, com relação à arte. Porque senão, como é que vai ser? Quer arte hoje, madame? Estou aqui feito, né? Tem verdura hoje. Porque a arte é uma mercadoria, há tipos de arte diferentes. Por exemplo, se você chegar aqui, nós temos um rosto, né? Aqui eu visitei o Museu do Ouro em Bogotá, enquanto meu filho estava morando lá. Isso é uma riqueza, né? Então aqui eu vou dizer, não, tem um ouro, tem um rosto. Então existe um código ou essa, digamos, essa imagem eu já percebo quando a vejo. Há imagens e há invenções e há criações e há hibridizações ligadas à arte que tem, digamos assim, precisa ter um público preparado também, né? Precisa ter um tá? público preparado. São os museus, são as galerias. Fortaleza, na década de 90, de 80 para 90, chegou a ter quase 10 galerias aqui. Eu tinha uma marchand em Fortaleza. Eu vendia meu trabalho na minha escritório de arte, que depois começou com arte contemporânea e depois ficou uma galeria que vendia quadros mais, enfim, mais de arte moderna, né? Já ficou com um público que já está aí, com um público que já é um público. Aliás, compradores meus já morreram, compradores meus já morreram, exatamente. Então, digamos assim, né, quando a E gente aí, fala é difícil de eu, vender e tal, a linguagem, eu digo, é a questão da linguagem, porque, obviamente, se um trabalho onde tem uma paisagem e é um trabalho mais decorativo, ele vai encontrar uma facilitação, uma facilidade para ser vendido. Então, o vendedor, a galeria, o marchand, ele vai precisar ser uma pessoa especializada. E não só ele, vai ter que ter uma dinâmica na cidade, entre os museus e galerias que aí estão, para que o novo seja colocado. Porque, de repente, o novo que está surgindo, para uma pessoa que já está com 80, 90 anos, que já está bitolada, ela não vai querer ver aqui. Não, ela não falo vai uma querer coisa, ver. falo uma coisa interessante, que é os compradores, alguns já morreram, né? Faleceram.
Aí o que acontece? Ele não preparou o filho dele para guardar o acervo. O que acontece é que muitos os filhos, quando casam e vê aquele monte de quadro ali, eles acham que aqueles quadros não têm valor e jogam, e doa, joga fora. Eu tenho um relato de amigos aí que já encontraram o quadro do Ademir Martins, Dante Diniz e muitos outros no lixo, porque os Horror, aquela filhos... questão do Dante Diniz foi um horror. Um artista da importância do Dante ganhou 3 salões de abril no Ceará, um salão histórico. Assim, as famílias que jogam fora. E pior é a Secretaria de Cultura, né, do Estado ou do município que joga obras no lixo, entendeu? Então, assim, Aquilo foi um horror. olha que ponto nós chegamos, né? Às vezes as pessoas... Imperdoável. Aquilo ali imperdoável, sabe? Merecia um processo. Pena que Não tem nosso querido sentido, amigo já foi. não Pena, tem... mas é imperdoável. Então, essa estupidez, inclusive, até nos meios curatoriais. Né? Como é que se joga uma obra fora daquela? Né? Que sai de um centro importante e é jogado fora. Quem? Quem é o responsável por isso? Aquilo ali foi uma coisa que deveria ter se levado mais a fundo, porque é uma falta de respeito não só para com os artistas, com a instituição que despejou aquela obra. Então, né, nós precisamos depois, como a André, depois da pandemia, nos organizar e tratarmos de coisas que diz respeito à nossa profissão, que são coisas importantes, essenciais e que fazem com que a gente caminhe. Então a gente vai ficar nesse amadorismo. Vai ficar, nós perdemos 2 cursos de graduação já no Ceará. Entende? Agora, o mercado ele precisa estar aí, ele precisa estar também. Os artistas acabam, digamos assim, uma faculdade de arte, ou belas artes, ou artes visuais, né? Então, algumas faculdades e universidades na Europa, elas têm essa disciplina, não gosto de usar esse nome, mas digamos assim, esse método também, essa cadeira de comercialização, como o artista vai se portar depois que ele sai do curso formador de artes visuais. Né? Como ele vai se dirigir, como ele vai chegar, como ele vai palmilhar esse espaço dele a poder distribuir o trabalho dele e viver do trabalho dele, porque tem um meio da formação também. Pode ser um professor, pode ser um artista professor. Eu sou um artista professor. Você também. Olha, como é que tu vê essa situação que aconteceu com a escultura da rendeira do Paulo Lins? Aquilo é uma lástima. Aquilo é de uma estupidez, de uma insensatez. Né? O banco tem que ser responsabilizado. Né? Eu não sei até, a escultura foi para lá, porque o filho disse que é o restaurador, né? Que trabalha na restauração da obra do pai. Aquilo foi um caso... eu não tenho nem palavras. Eu passava pelaquela rendeira e sempre dizia, puxa, ela está precisando de uma limpeza. Puxa, ela está tão imprensada por aqui, nesse lugar. Assim que eu passava, olhava para aquela rendeira. Então, aquilo foi de uma estupidez. Eu acho que denota o que o Brasil de hoje. Eu não acredito que um banco daquele, né, não tivesse um sistema de direção, um sistema que pudesse, digamos, fazer um diagnóstico sobre uma peça daquela. Eu tive um amigo, disse que foi desmontado, um amigo me falou que foi desmontada uma peça dele também, num banco que está no exterior do Ceará, no Banco do Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Então, eu acho que isso é bem a cara desse desgoverno que está aí hoje, não, realmente. Eu acho que é isso aí. Onde a ciência, onde o negativismo, né? Enfim, eu sou uma pessoa partidária, mas o que estou vendo aí é uma questão realmente muito estúpida, né? Negando ciência, a Terra é quadrada, quadrada não, né? A Terra é plana, vai estar Galileu, Aristóteles, Einstein, né? Esse pessoal todo não vale mais nada, né? Picasso, Raimundo Serra, não é? Então é assim, uma estupidez, uma insensatez, que isso não vai formar pessoas, nós não vamos avançar. Nós não vamos ser seres, ou nós não vamos ser uma civilização. Nós estamos caminhando para trás. Então, Nós temos vamos aqui, para frente. nós temos o Fórum das Artes Visuais. Não sei se você está sabendo, que é o Júlio, Eu os outros. sei. Gente, e foi uma... Acho que eu estou conversando, ele está mandando uma mensagem aqui.
foi através do Fórum, né, das Artes Visuais que a gente conseguiu que o banco recuperasse em relação a ter esse critério, né, de tentar restaurar a escultura, né? Então, assim, foi muitas pressões para que o banco reavesse isso aí. E nós tivemos a sorte também daquele professor que passou e viu na hora, né? Senão tinha ido lá para o Janguru Sul. Então, assim, é uma discussão que ela tem muito que reaver isso aí, nesse sentido, né? Porque não vem de agora. O Parque das Esculturas já acabou, então essa discussão é antiga. E aí, o que acontece que entra a gestão e não valoriza a outra gestão que deixou alguma coisa ou não, e não se dá continuidade. Entendeu? Então, as coisas assim, eles duram 4 anos numa gestão e terminam noutra. Então, eu acredito que o Fórum das Artes Visuais, a gente tem mais de 100 artistas inscritos, é uma força muito grande para que a gente possa conseguir esses objetivos dentro das artes visuais, brigar por isso, né? O Júlio está aí na frente, juntamente com o Zakira, o Gerson Pirajá, né? E o Jânio, que são o pessoal que estão mais à frente do fórum, e eles estão sempre com projetos, sempre indo em busca, né? Porque tem que ter política no meio, né? Se não tiver, as artes também não andam, não consegue. A arte é política. A política é a vida. A política é a vida. Isso. Eu lembro, e eu quero parabenizar o pessoal do fórum também, que está participando do fórum. Eu entro de vez em quando, de quando em vez, e vejo a profusão, a efetividade de artistas participando do fórum, não é? E uma das coisas importantes que o fórum tem que tocar, tem que levantar, seria a lei de obrigatoriedade em espaços públicos e privados. Essa lei existe, eu participei da confecção dessa lei, ela foi aprovada na administração Cambraia com vetos do pessoal da iniciativa privada, né? Ela foi, então, ela obriga-se, ela está mais nos espaços públicos, porque nos privados os arquitetos não quiseram, né? Eles foram contra, né? Então houve um rechaço. Eu me lembro quando o prefeito Cambraia falou. Então essa lei existe, eu me lembro que ela ia ser, na segunda administração da Luiziane Lins, pensou-se ainda em ressurgir essa lei. Eu, inclusive, fui a algumas reuniões, tive com o Carlos Macedo, pedi ao meu amigo Paulo Brusque, de Pernambuco, a lei que vigora lá até hoje em espaços públicos e privados, certo? Existe outra cabeça, né? Existe outro interesse, existe outro mundo da cultura e da arte. Aqui a lei não colocou essa lei em prática, e essa lei existe. Então aqui está um alerta para o fórum, certo? Eu não sei se eu ainda tenho a lei que o Paulo Brusque me deu, mas eu acho que eu encaminhei ao Carlos Macedo, certo? Então vamos batalhar por isso também, antes tarde do que nunca. Agora, que foi, digamos, sancionada essa lei pelo prefeito Cambraia, sim, agora com veto. O pessoal da iniciativa privada, né, não quis, digamos assim, destinar, né, um percentual para esse rico projeto, né? Então, fica aqui a dica. O Júlio está falando que eles têm, o pessoal do fórum, acho que é o Zakira, que tem essa lei e eles estão vendo a possibilidade de reativar essa lei junto à Câmara dos Vereadores, né, junto aos deputados, para ver se a gente consegue reativar essa lei, né? Com certeza, na Câmara dos Vereadores, né? Eu me lembro que, inclusive, né, eu, Roberto Galvão, quem era mais que estava? Mesquita, quem era mais, assim, eu não lembro. Eu sei que os políticos que deram apoio para a aprovação dessa lei foi o Chico Lopes e o Arthur Bruno, né? Eu tive em cima todo o tempo e tal, então a realidade seria outra. Então a gente tem que mexer com a realidade educacional, na formação dos alunos lá, com essa lei também, que é importantíssima. Eu me lembro que na época as pessoas achavam que isso era utopia. Eu me lembro quando o Gilberto Brito falava da Cooperarte, que era uma ideia até que era o Gilberto e o Sérgio Esmeraldo, né, em haver uma cooperativa que facilitasse, digamos assim, aos artistas a adquirir materiais, enfim, a ter
digamos assim, um sistema cooperativo onde a vida, onde o cotidiano, né, de materiais. E eu era muito a favor também que uma cooperativa cuidasse também de planos de saúde, com relação aos artistas. Né? Nós precisamos, sim, a gente envelhece. A gente É verdade. envelhece. Então, eu me lembrei, outro dia eu vi no fórum uma foto bonita, que era com meu amigo Gilberto Brito, grande restaurador, né? Que tinha a Cooperarte como um ideal, como uma ideia, né? Que aquilo também não funcionou. Então, houve esse desgarro, né? Que agora eu acho que isso pode ser retomado também. Nós estamos ainda aí, né? Eu estou bem novinho ainda. Ei, vai fazer 40 anos de experiência, né? Ó, e tem muito pela 40 frente. de arte. Mas muito feliz, muito feliz. E a arte, enfim, a arte, ela me constituiu como ser humano. E eu devo muito à arte, não é? Enfim, todos os seus aspectos, não é? Então, isso aí, enfim, eu devo muito. E mais uma vez, muito obrigado aí por tudo. A questão aí do Engráfica, que bacana esse grupo aí, prosseguindo. Isso é importante. Parabéns, É, Tomás. eu fico feliz, Eloy, a gente está nesse papo aqui de arte. Nós sentimos necessidade, né? Essa sede de arte. Esse, Exatamente. isso, Como é bom, né? esse, essa live aqui, ela faz com que chegue nas casas, né, dos artistas. Nós estamos nas nossas casas, é interessante. Vai ficar, sabia? A live veio para ficar. Vai ser uma ferramenta que a gente pode dar aula online, né? Assim, o artista pode trabalhar. Exatamente. Se a É uma pandemia não acabar, a gente pode fazer gravura online. online. Tendo uma impressora aqui, né? Então pode fazer gravura online. Isso. Olha que bacana, fiquei. Poxa, que bacana quando eu vejo esse catálogo. Foi muita luta, a gente já tem. Abre aí para me ver umas imagens aí. Né? Os meus estão lá no. Olha isso aqui, né, Que Miguel? bacana, que legal. Alexa Brasil, né? Essa bonita essa imagem dela. Ela fazia muitos gatos. Isso aqui é o Carlos Otávio, né? Carlos Otávio que teve lá. Então, poxa, foi um trabalho. Olha aí o Eduardo Eloy. Essa gravura ela faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Isso Taélio aqui? Rola, essa aí faz parte do. Eu acho que tu tem essa gravura, não sei. Ela é do Tem acervo do. Tem umas outra. 15 gravuras minhas lá, essa é uma delas, que está lá. Né? E lá no gabinete de gravura. Ah, esse é Jorge Luiz, linda essa imagem. Né? Linda essa imagem. Ele não trabalhava a placa, ele encavava ao redor. Pô, é só talento, essa terra é só talento. Eu amo essa terra porque tem muito talento. Esse aqui, meu Deus, quem era esse? Isso aqui é o Tarcísio. Quem Zé é? Tarcísio. Zé Zé Tarcísio. Tarcísio, olha. Pois é, Zé Tarcísio que andava lá também na oficina. Por isso que eu digo, vários artistas também, artistas já firmados profissionalmente, né? Isso é Kelson Teles, né? Kelson Teles, Teles. Kelson Teles. Ora, tá vendo aí como ele aí, a peste de gafanhoto chegando, ele já antecipou-se, né? Parece que o Sebastião de Paula está se antecipando, né? Que o Sebastião de Paula fez uns gafanhotos também. Também, né? Fez uns gafanhotos também. Tá aí Nau Espíndola e tal. Puxa, gente de muito talento. Essa terra tem muito talento. Será uma terra muito talentosa. Eu fico muito Olha feliz aí. de ver. Olha aí, Roberto Galvão, né? Meu querido amigo, Sebastião de Paula, né? Tá aí o Sebastião, que defendeu lá seu doutorado, enfim, lá em Minas Gerais, né? Gente que avançou, fico muito feliz. Eloy, filho, das considerações finais para a gente encerrar. Nós temos já 2 horas de live, foi a primeira, e agora já é Poxa, então bacana. valeu, né? O pessoal não ficou de saco cheio, não. Parabéns para nós aí. Acho que. Parabéns para Acho que nós. Né? parabéns para Parabéns para nós. nós. Isso é muito importante, essa questão do coletivo, do grupo Engráfico. Nós. E essa interação saudável,
né, facilitada, da amizade mesmo, né? Isso é possível, isso é real, isso não é utópico, né? Isso é uma necessidade do ser humano. E viva a gravura que proporciona esse coletivo. Grande abraço. Vamos terminar esse período aí, Eloy, quando a gente retornar lá na Escola de Arte Ofício, a gente vai retornar com todo, como diz o cearense, com todo o gás. Com todo... Com todo Oh, o gás. Rapaz, a galera tá tudo assim, a vontade de produzir, o Gerson fica só me ligando. Ei, mano, tô tudo fazer. coçando. Hoje eu Doido pra... falei, se lembra? Hoje eu falei com o Zé Guedes, que o Zé Guedes quer fazer umas litos e a gente conversou. Então tem aquele, né? Vamos levar alguns notários, o Fausto Nilo, o Delberg Ponce de Leon, o Zé Guedes, Hélio Rola, né? Então nós vamos trazer essas pessoas também para a gente conversar. É muito importante, por isso que essa live, eu fico muito feliz em participar e mais uma vez, parabéns à Ungráfica. Só falando assim, as pessoas que tiverem interesse, né, quando voltar, ó, a questão da gravura, é bom ressaltar a questão da importância do acolhimento da Escola de Arte e Ofício Tomás Pompeu, que tem lá à frente eu, você e o Jesse Pirajá, né, e juntamente com a Marli, o pessoal lá da escola, né, a direção da Escola de Arte. E essa questão do aproximamento, né, cara, do aprendizado dali, porque aqui no Ceará ela está sendo bastante relevante no momento. E eu acho que é importante que os artistas aprendam essa nova técnica, sabe? Porque a gente não pode deixar ela sumir, cara, ela morrer. Então você tem que estar sempre trazendo as pessoas mais para próximo para que ela possa perpetuar, entendeu? Com certeza, e a direção da escola entende isso, professora Marli Shoa. Nós temos que convidar as pessoas, facilitar o acesso das pessoas ao ateliê, né, através de curso, através do ateliê livre, né? Quem tem alguma informação com a gravura vai e trabalha sob sua monitoria, ou a minha, ou o Gerson que esteja lá. Então isso é muito importante. A direção da escola ela faz um trabalho belíssimo. Parabéns, professora Marli Shoa, né? Porque ela entende, ela compreende, né? Não só puramente como uma questão de ofício, mas como uma questão de facilitar, digamos assim, o ateliê para que as pessoas cresçam. Pois é, Eloy. Então, vou agradecer a tua participação nesse nosso projeto, né, do coletivo conjunto aí com Sandra Montenegro, Jéssica Pirajá, Zakira, André Daoli e eu, Silvano Tomás, que a gente resolveu fazer um projeto de convidar artistas que somos 5, então vai ser 5 live ainda. Essa foi a primeira, tem uns 4 aí pela frente, cada semana, que a Legal. gente possa mostrar, né, a arte, né? Então eu acredito que vem ainda o Sebastião de Paula, a Miriam Topolar, a Cilane Cavalcante, quem é o outro, meu Deus? Não lembro quem é o nome. Você, né? Então, são 5 aí. Então, eu acho Barato. que é importante essa divulgação. Então, eu agradeço aí ao todo o pessoal que estava conosco até agora, né? E eu acho que foi importante essa nossa conversa. Eu acredito que as próximas também vai ser interessante e as pessoas sigam aí o coletivo, né? Porque a gente está tentando fazer a divulgação da gravura, sabe? Quanto mais divulgar, quanto mais esse papo aqui, melhor. Com Para que a certeza, tem gravura... que reunir forças, né, nessa questão coletiva, né, e trazer pessoas que a gente possa, digamos assim, contribuir com o processo. Tanto o processo da formação, como o processo da distribuição. Né? Eu esqueci, agora estão em 5, ó. É o Júlio Silveira, Miriam Topolar, Cilane Cavalcante, Eduardo Eloy e o Sebastião de Paula. Tá fechado. Que ótimo. Aí, o Sebastião. Poxa, eu fico muito feliz. Sebastião, que está aí, né, uma carreira belíssima, né, que foi meu aluno. A Cilânia é grande gravadora, grande metaleira, né? E não grande metaleira, e aquela exposição dela, aquelas litos com transporte fotográfico, foi muito bacana. Um abraço a todos. Não vou gravar aqui. Um abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.